A Erva do Diabo. Esse foi um livro que foi muito importante para mim, porque além de ter sido um dos primeiros livros que eu li, foi um dos primeiros livros que eu li na minha adolescência, que acaba sendo um período onde as coisas te marcam, muitas primeiras experiências. Era uma loucura. Eu lembro que eu estava lendo esse livro sobre antropologia, xamanismo e viagens espirituais e, de certa forma, culturais, né? Antropologia. Eu estava lendo ele num ônibus para um passeio escolar. A gente estava passando pelo mato, que temática, né? E o meu professor de filosofia sentou do meu lado. Ele olhou para mim, ele era completamente doido, e falou: "Tu tá lendo Castaneda?" E eu falei: "É, eu tô lendo Castaneda." E ele: "Esse livro é muito interessante." Sim, gente, ele falava assim e olhava assim. Ele era um sujeito muito intenso. Adorava ele, por sinal. Tinha algumas discordâncias, mas né, adolescente e professor de filosofia, como é que não vai ter discordâncias? Existe muito debate e muita polêmica a respeito de se esse livro é autobiográfico ou não, se as coisas contadas aqui são verdade ou não. Aparentemente tem muitos dados de que alguns personagens do livro talvez nem existam, ou talvez o autor tenha extrapolado certas coisas. Para falar a verdade, eu não estou tão preocupado com isso. Eu li o livro como uma obra de arte e eu recomendo que leia assim também. O livro nos apresenta um estudante de antropologia que resolve sair dos rumos normais do seu curso para fazer um projeto, uma pesquisa solo, prática, onde ele vive com esse xamã indígena. E o livro apresenta tantas experiências, tanto para o Castaneda quanto para nós, que nos parecem estranhas, duvidosas e às vezes até mesmo muito acreditáveis para experiências tão absurdas. Ele experimenta vários psicodélicos, inclusive psicodélicos sagrados para a cultura daquele xamã, que por sinal tem um nome muito interessante, que é Dom Juan Matos. O nome Dom Juan tem um certo peso simbólico na cultura, na cultura em geral, toda a cultura relacionada desde a Europa até o Ocidente. Acredito que esse nome signifique algo para todo mundo. E o livro foi uma experiência muito mais do que realmente uma história. Tal como On the Road, que eu estou lendo agora, que inclusive vou fazer uma análise também. Tal como On the Road, do Jack Kerouac, que ele nos traz essa história onde você acompanha esse personagem e vê as idas e vindas dele, e de alguma forma você absorve alguma coisa sobre um certo modo de viver, uma certa atitude perante a vida. É isso que o livro A Erva do Diabo nos traz. Ele nos traz uma atitude de uma pessoa disposta a sair dos cursos comuns para explorar. Explorar o quê? Exatamente o que ele não conhece. Ele busca um mentor, ele experimenta coisas assustadoras, intimidadoras, ele faz perguntas e você sai do livro com uma vontade de ter essa atitude com você. De alguma forma, acreditando ou não naquilo tudo, se você lê o livro com a mente aberta, só uma palavra de cada vez, soma as palavras, um capítulo, soma os capítulos, um livro. De alguma forma parece que você sai de lá com uma certa curiosidade sobre a vida. Pelo menos foi a minha experiência. E eu tô aqui para dizer para vocês que existe realmente uma vantagem em entrar em alguns livros com uma mente de principiante, com uma disposição, tal como a do Castaneda, a esquecer tudo aquilo que você sabia e prestar atenção só no que você está vendo agora mesmo na sua frente. Embarcar no livro como uma viagem para um país desconhecido, onde você aprenderá novas culturas, novos costumes, aprenderá a viver de novo, do zero.